Hoje, 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher, data que evidencia a nossa luta por respeito e igualdade de direitos em uma sociedade patriarcal. A luta feminina perpassa séculos e deve ser lembrada como forma de ressaltar as nossas conquistas ao longo dos anos. Em homenagem às mulheres que marcaram a memória do Espírito Santo, esse programa vai contar a história de 5 capixabas pioneiras em ocupar cargos majoritariamente masculinos, exemplos de força e determinação. A primeira delas é Arlete Cipreste, a pioneira capixaba na Rádio Espírito Santo. Pois é, e foi aqui na Rádio Espírito Santo onde a importante escritora capixaba Arlete Cipreste fez história, ou melhor, histórias, ao escrever diversas radionovelas, com destaque para a obra A Vida de Rita de Cássia, O Último Beijo e a primeira transmitida na Espírito Santo, A Vida de Anita Garibaldi, sucesso absoluto em 1952. E para entender melhor sobre a importância de Arlete Cipreste, vamos conversar com o jornalista Danilo Souza, o funcionário mais antigo da Rádio Espírito Santo. Danilo, quem foi Arlete Cipreste? A nossa era do rádio ela começou ali, em 1949, que foi quando a Rádio Espírito Santo recebeu grandes reforços de intelectuais do Estado. Entre eles estava a dona Arlete Cipreste. Nós tínhamos o professor Renato Pacheco, nós tínhamos o folclorista Guilherme Santos Neves, nós tínhamos vários intelectuais, o próprio Darli Santos, que é hoje em dia nome de rodovia, ali em Vila Velha, mas o Darli Santos era um jornalista intelectual também do nosso estado. E nesse grupo todo chegou a dona Arlete Cipreste, chegou exatamente para reforçar a parte de redação, né, da parte de jornalismo da emissora, e também ela se tornou responsável pelo núcleo de dramaturgia da emissora, que foi ela ficou responsável pelas radionovelas, pelos radiocontos, né, que tinham, então ela era responsável por isso. A dona Arlete, ela também criou vários programas para a rádio, além desses programas que ela criava, porque ela acabou ficando responsável pelo esse núcleo na emissora. Então, a dona Arlete, além disso, ela também escrevia radionovelas para a emissora. Na época, na década de 50, ela fez uma radionovela chamada Vida de Anita Garibaldi. Então, para você ver já o lado dela puxando para essas grandes heroínas brasileiras. A Anita Garibaldi, a gente sabe que foi assim, uma revolucionária que participou ativamente da Guerra dos Farrapos, na época no Rio Grande do Sul. E ela, junto com o marido dela, eles eram considerados revolucionários. Participaram dessa guerra, o marido dela, um italiano. E ela, a dona Arlete, pegou e trouxe a história dessa heroína brasileira para a Rádio Espírito Santo, que foi um grandioso sucesso de audiência. E naquela época, as radionovelas, seguindo o exemplo da Rádio Nacional, elas levavam meses sendo irradiadas, né? Às vezes ficava um ano e meio, quase 2 anos. E foi o que aconteceu com A Vida de Anita Garibaldi, quando ela trouxe para o conhecimento do público, resgatou a história dessa heroína brasileira. Então, a dona Arlete, ela sempre teve esse viés para o lado de valorização da mulher. Isso permitiu, então, que ela abrisse porta para que outras mulheres ocupassem cargos dentro da rádio, né? Uma coisa que até então não era feita. Exatamente. E a rádio nessa década, nessa era de ouro, ela tinha várias mulheres de destaque. Tinha a dona Arlete, tinha a Ivone Amorim, tinha a Osidiva Bruce, uma grande jornalista. Então, muitas mulheres também dividindo a redação, não só a jornalística, mas a redação de programas, de radionovelas, de radioteatros e tudo mais. Então, era uma efervescência. E tinha muita presença das mulheres, e isso daí a gente deve muito exatamente à visão da dona Arlete, de já naquela época, que ela chegou na rádio em 1949, quer dizer, a partir de 1949 ela começou a colocar mulheres em evidência ali, não só as que estavam
dentro da própria emissora, mas quando ela trazia também para participar das produções dela. E no próximo programa vamos falar sobre Maria Ortiz, a mulher que expulsou os piratas holandeses do solo espírito santense. Até a próxima. Até mais.